Vamos estudar o livro Ação e Reação, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Hoje trago o capítulo 16, de nome Débito Aliviado. O mentor que diz respeito a este livro, Ação e Reação, é o Silas, que acompanha André Luiz numa visita no centro espírita aqui no nosso mundo encarnado. Tal capítulo tem como conteúdo a vida de Adelino Correia, é o personagem principal central deste capítulo. Adelino Correia é espírita, tem em sua pele problemas de saúde, são chamados eczemas, em que a pele dele fica avermelhada, e segundo o Silas, são placas vermelhas com diminutas vesículas de sangue. Tudo isto em função de um passado de crime em que ele incidiu no homicídio perante o pai. Claro que este ato foi também auxiliado por dois irmãos, naquela época, capatazes, e pela própria madrasta, em que o Adelino, na condição de Martim, em sua vida passada, sua penúltima vida, ele tinha o nome, a personalidade de Martim, e ele se envolveu em paixões com a madrasta. Eis uma situação extremamente desagradável, mas as nossas vidas passadas, elas, quando incidem neste tipo de atitudes criminosas, a lei de causa e efeito, a lei de causa e efeito nos envolve para que possamos agir em superação através das expiações, provas e também do amor que cobre uma multidão de pecados, a fim de que possamos continuar na nossa evolução rumo à angelitude. Então vamos à leitura com algumas reflexões em alguns trechos e alguns fragmentos do texto para que nós possamos estudar os temas da vida. Leitura, narração André Luiz. Em texto. Em nossos estudos da lei de causa e efeito, não nos esqueceremos de Adelino Correia, o irmão da fraternidade pura. Nas atividades de um templo espírita cristão, ouvimos-lo em preciosos comentários do Evangelho, sob o influxo de iluminados instrutores. Adelino revelava longa faixa de eczema na pele à mostra, certa porção da cabeça, os ouvidos e muitos pontos da face exibiam placas vermelhas, sobre as quais se formavam diminutas vesículas de sangue. Interrompendo a leitura, amigos, conforme já relatado, ele expressa o seu passado através destas placas vermelhas, uma vez que ele incendiou, matou o pai através do fogo. O seu perispírito registrou este ato e expressou na sua pele e no seu mundo mental, emocional. É o chamado fogo selvagem, porque ele sente, nós iremos confirmar na leitura, algumas reações de labaredas no seu mundo mental, e a própria pele tem essa reação, como se estivesse queimando. Voltemos à leitura. Além disso, acanhado e tristonho, indicava tormentos ocultos a lhe dominarem a mente, contudo trazia nos olhos, maravilhosamente lúcidos, a marca da humildade. Vários amigos espirituais assistiam-no, atentos. Reparando na avançada madureza do amigo, que nos tomava a atenção, meu colega indagou: Adelino não é casado? Sim, nosso irmão é casado, mas não conta com a presença da esposa.
Junto à porta de entrada, aliavam-se 3 leitos, ocupados por outras tantas criancinhas. Loura menina de seus 9 a 10 anos, presumíveis, ao lado de 2 petizes de escura tez. Interrompendo a leitura, amigos dos estudos, veja bem, esta menina, ela reencarna e é a madrasta de vidas passadas do Adelino, pelo nome, na personalidade de Martim. Ou seja, esta menina, ela volta na condição de filha de Adelino, que no passado foram cúmplices de um crime horrendo e amantes. E as duas crianças adotivas são justamente os capatazes. Então, olha aí a lei de causa e efeito atuando na vida deste irmão Adelino Corrêa e atua a tal lei em todos nós. Voltemos à leitura. Afagando a boneca viva, o assistente informou: esta é Marisa, a filhinha de Corrêa, de quem a mãezinha se distanciou em definitivo há 6 anos. Estamos estudando o livro Ação e Reação, capítulo 16. Conforme já relatado, amigos dos estudos, Adelino Corrêa é o personagem central deste capítulo. André Luiz e Silas encontram-se na outra dimensão paralela à dimensão espiritual. Primeiramente, observam Adelino Corrêa no centro espírita, fazendo uma palestra sendo útil. E André Luiz e Silas, o mentor Silas, se deslocam para a residência de Adelino. E eles constatam 3 crianças. Uma criança de sangue, que encontra-se naquela residência, e 2 filhos adotivos. Ou seja, sabemos, já informado para todos, que a criança, a filha do casamento de Adelino Corrêa, é a madrasta de vidas passadas, que reencarna na condição de filha para resgatar, agora como filha e pai. Antes, ambos eram amantes, infiéis. Prejudicaram no passado o senhor Gaspar, que era o pai de Martim e o marido da madrasta de Martim. Ou seja, eles planejaram um crime e tiveram o apoio dos 2 capatazes, que reapareceram na condição, nesta vida, de filhos adotivos. Eles voltaram à forma física de filhos adotivos, para que eles possam também resgatar. Eis é a lei de causa e efeito. Voltemos à leitura. Narração André Luiz. Permitimos-nos algo dizer em torno do passado recente do companheiro que visitamos, agora empenhado ao labor do seu resgate, qual, se quisesse centralizar os recursos da memória, emudeceu por instantes e finalmente continuou. Em meados do século precedente, Adelino era filho bastardo de um jovem muito rico que o recebeu das mãos da genitora escrava, que desencarnou ao trazê-lo à luz. Era execrado pela maioria dos servos e bajulado de quantos lhe obtinham os favores. A troco de lisonja serviu. Entretanto, para o filho Martim, o mesmo Adelino de agora, a sua ternura e dedicação não mostravam limite. Inexplicavelmente, para ele mesmo, amava-o com desvelado enternecimento. Entre pai e filho estabeleceram-se dessa forma os mais santos laços afetivos.
pai e filho contavam, respectivamente, 43 e 21 anos de idade, quando Gaspar, embora solteirão, amadurecido, resolveu casar-se em grande metrópole, desposando Maria Emília, leviana jovem de 20 primaveras, que trazida à grande casa rural, desenvolveu sobre o enteado estranha fascinação, interrompendo a leitura. Amigos dos estudos, aqui o registro que a Maria Emília é a vida passada, a penúltima reencarnação da filha atual de Adelino. Os cenários estão retornando, os capítulos, os passados, os arquivos mentais estão presentes em nosso mundo mental. Voltemos à leitura. Martim, extremamente amado pelo genitor, atraído agora para os encantos femininos da madrasta, passou a experimentar torturantes conflitos sentimentais. Ele, que se julgava o melhor amigo de Gaspar, entrou a detestá-lo. Não lhe tolerava a posse sobre a mulher que desejava, sabendo-se por ela ardentemente querido e totalmente entregue à paixão. O jovem Martim, desprevenido, planejou o medonho parricídio em que se enliçou desventurado. Interrompendo a leitura, amigos, aqui o parricídio é justamente o homicídio de filhos em relação aos pais. E aqui planejou com o apoio dos 2 capatazes, filhos adotivos atualmente, e da madrasta, que é a filha de sangue na última encarnação, na qualidade de Adelino. Voltemos à leitura. Sabendo o genitor acamado em tratamento do fígado enfermo, tomou a cooperação de 2 capatazes da sua inteira confiança, Antônio e Lucídio. Interrompendo a leitura, eis aqui o nome dos 2 filhos adotivos em vidas passadas. Os 2 capatazes, chamados Antônio e Lucídio. Voltemos à leitura. Igualmente verdugos de meninas cativas, e certa noite administrou-lhe uma poção entorpecente, com a aprovação da madrasta. Interrompendo a leitura, amigos, já que a construção da expiação do passado terrível, em que a gente não respeita as leis sagradas da vida. A madrasta aqui, ela concede e aceita este crime. Voltemos à leitura. Então logo se pôs o doente a dormir, coadjuvado pelos 2 cúmplices que odiavam o patrão, espalhou substâncias resinosas no leito paterno, simulando logo após o incêndio no qual o mísero Gaspar, em horríveis padecimentos, se ausentou do corpo. Amigos, com esta leitura parcial, que ainda não terminamos, o pai de Martim desencarna nestas condições e ele tenta se vingar pelo mundo espiritual, na condição de obsessor, conduzindo o filho ao sofrimento, de modo que ele não perdoa o filho. Voltemos à leitura. Narração André Luiz. Continue, assistente, esta lição viva nos ilumina de esperança. Como se explica estar Adelino ganhando? Nosso amigo sorriu e acrescentou: Correia, que não merecia a aventura do lar tranquilo por haver arruinado o lar paterno, casou-se e padeceu o abandono da companheira que lhe não entendeu o coração. Avançando para a terna Marisa, que dormia, acentuou: assim, pela vida útil a que se consagra e pela caridade incessante que passou a exercer, atraiu para junto de si, como filha da sua carne, a antiga madrasta que desviou dos braços paternais, hoje reencarnada junto dele,
para reeducar-se ao calor de seus exemplos nobres. Interrompendo aqui a leitura, amigo dos estudos dos temas da vida. É interessante estas informações. O Silas diz que a caridade de Adelino Correia na vida encarnada, a sua atitude de homem de oração, vivendo a bondade, ele criou um halo de vibrações positivas em volta dele. Então ele de alguma forma atraiu para junto de si, como filha da sua carne, a antiga madrasta. Ou seja, quando nós agimos pela bondade, nós vamos ganhando luz, como diz Jesus, né? Que brilhe vossa luz. Então o ato da caridade, isso independe de religião, estamos falando agora de espiritualidade. Quando nós agimos com espiritualidade, vivendo os valores do Evangelho, se ajustando às leis divinas, nós vamos ganhando luz, envolvendo o nosso perispírito de irradiações luminosas. Então os nossos desafetos de vidas passadas, que encontram-se ainda desencarnados, obsessores, eles também vão observando o nosso crescimento. E de alguma forma existe uma atração positiva. E diante disso pode um deles cederem, nos perdoar, nos conciliar e reencarnar conosco, para que nós possamos ser pais e eles filhos, ou eles filhos, nós pais, ou vivermos amizades, termos relações moderadas, prudentes. Eis a beleza da vida. Voltemos à leitura. Silas pousou levemente a destra nos pequenos que ressonavam e prosseguiu. Dedicando-se de alma e corpo à sua renovação com Cristo, nosso amigo recolheu como filhos adotivos os dois cúmplices do parricídio tremendo, os antigos capatazes Antônio e Lucídio. Ainda pela utilidade que sabe imprimir aos seus dias, Adelino mereceu a limitação da enfermidade congenial de que é portador. Interrompendo a leitura, informação fundamental, relevante. Aqui o mentor Silas, neste livro, diz que os dias nossos, quando são úteis, quando nós agimos em nome do bem, no nosso dia a dia, melhorando a nossa condição mental, emocional e intelectual, as nossas enfermidades, elas podem ter limites. Elas podem, em muitas das vezes, vivermos verdadeiras curas, curarmos de um passado, porque estamos modificando a nossa forma de pensar para melhor. A reforma íntima está acontecendo. Então, algumas enfermidades, se elas acontecerem, haverá atenuação, vão se tornar suaves. E em outros casos, tudo permitido pelo Pai da vida, pelo Autor da vida, podemos simplesmente nos curar. Eis a beleza da bondade de viver a atividade do bem. Voltemos à leitura. Narração André Luiz. Tendo sofrido por longo tempo o trauma perispirítico do remorso por haver incendiado o corpo do próprio pai, nutriu em si mesmo estranhas labaredas mentais que, como já lhes disse, o castigaram intensamente além túmulo. Interrompendo a leitura, o trauma perispirítico do remorso. O remorso nos leva a alguns traumas ao perispírito, informação também relevante. Ou seja, temos alguns traumas no nosso perispírito, no nosso corpo espiritual, fruto do remorso, da culpa e dos registros que nós criamos quando nós não nos ajustamos às leis divinas. Voltemos à leitura. Narração André Luiz.
Renasceu por isso com a epiderme atormentada por vibrações calcinantes, que desde cedo se lhe expressaram na nova forma física por eczema de mau caráter. Semelhante moléstia em face da dívida em que se empenhou deveria cobrir-lhe todo o corpo durante muitos e angustiosos lustros de sofrimento, mas pelos méritos do bem. Amigos dos estudos, finalizamos a leitura e temos aqui informações que Lúculas diz a respeito de Adelino, que esta moléstia que ele tem na pele, esse fogo selvagem, deveria tomar todo o seu corpo, gerar sofrimentos terríveis, mas na medida que ele começou a desenvolver a vida no bem e servir ao Cristo, pelo seu impulso espontâneo na plantação constante do bem, ele conseguiu limitar as manifestações da sua enfermidade, fruto de uma expiação lá no passado, de modo que ele consegue superar a ele mesmo. E na leitura do capítulo, na parte final, o Adelino Correia consegue ainda receber seu pai, que reencarna na condição de filho abandonado. Uma mãe irresponsável deixa uma criança na residência, próximo da residência de Adelino. Adelino ouve um barulho, percebe algo estranho e vai até a porta da saída da sua residência. Encontra uma criança ali abandonada. É justamente o pai, o senhor Gaspar, que reaparece depois de um século, reencarna e é recebido pelo filho Adelino, o filho anterior que se chamava Martim. De modo que a vida é assim. Então Adelino conseguiu atrair o seu pai revoltado, que ele mesmo matou em vidas passadas, os dois cúmplices de um terrível crime no passado já relatado, na condição de os dois filhos como dois filhos adotivos, e a madrasta, que veio como filho de sangue, uma criança de 9 anos. Então devemos cobrir os nossos pecados com amor, ou seja, o amor cobre uma multidão de pecados. Que tenhamos o Evangelho, Jesus no coração, para que possamos expandir vida, mas vida em abundância em Cristo. Fiquem na paz.